Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o recém-inaugurado então DC Studios tá com tudo agora. Superman acabou de ser lançado, tem várias produções aí estão em andamento, mas para vocês que acompanham o canal e sabem a quantidade de rumores e projetos que são anunciados a cada momento, e realmente é bem difícil de ficar acompanhando. E bem, no vídeo de hoje então a gente vai atualizar vocês então com todas as produções então em andamento do DC Studios. A gente achou uma boa agora fazer um vídeo resumão aí com esses projetos e mostrar como que tá cada um deles. E aí vai ficar aquela dúvida, né? Será que alguns projetos aqui vão sair, vão ser cancelados? Bem, isso eu não posso responder, mas vou atualizar vocês, né? Tudo isso então depois da abertura. E galera, só antes de eu começar aqui essa central de notícias aí do DC Studios, já vai deixando aí o seu bate-comentário, também o seu bate-like, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Comenta aqui embaixo qual projeto você tá mais esperançoso, você quer mais ver. E também coloca aquele projeto que talvez você queira que talvez acabe não saindo. Deixa aqui nos comentários, a gente agradece todo mundo que faz isso. E lembrando aqui, galera, então que eu vou comentar do DC Studios, né? Ou seja, eu não vou comentar só de projetos que talvez o pessoal queira dizer que eu tô querendo falar só de DCU. Como todo mundo sabe, né, lá o James Gunn e Peter Safran, eles agora administram toda a parte criativa realmente da DC, e isso envolve produções não só do DCU, como também aquelas produções isoladas, né, as produções Elseworlds. Então todos os projetos que eu falar aqui, eu vou às vezes dizer, esse aqui é DCU, esse aqui não é, mas só para deixar isso claro, então são todas as produções da DC e não só DCU. E bem, para começar, eu vou dividir então esses projetos em 3 categorias. O primeiro são de projetos então confirmados pela DC. A outra categoria que eu botei aqui, categoria limbo, né, que não se sabe exatamente o que está acontecendo com esses projetos que não tem data. E por último, depois, os projetos meio que rumores, mas que tem boas fontes, né? Ou seja, não é qualquer rumor que a gente pegou aqui, mas de fontes seguras e que já acertaram antes. Enfim, bora começar então agora com os projetos que têm data. Eu vou começar meio que roubando um pouco no jogo, porque eu vou falar então da série dos Lanternas. E eu tô falando que eu vou roubar no jogo porque ele não tem a data confirmada exatamente, mas tem meio que já um período confirmado que a gente sabe que vai rolar, que essa série então vai ser lançada, né, na Max, faz parte do DCU, e que vai ser lançada antes do Supergirl, que é em junho, e vai ser início ali de 2026. Então, cara, daqui a alguns meses, com certeza, já vão confirmar a data de estreia de Lanternas e vai ser antes, então, de Supergirl. E que vai ter, então, 8 episódios. A trama, como muitos de vocês já sabem, então, vai focar em 2 Lanternas Verdes. Nós vamos ter o Hal Jordan, que é um lanterna mais experiente, e também o John Stewart, que vai ser meio que um recruta ali da tropa. Nós sabemos que vai ter a participação também, não sei se vai ser o vilão principal, mas vai ser o Sinestro, e os 2 lanternas vão estar investigando, então, um mistério, um crime que aconteceu na Terra, ou seja, vai ter elementos, foi confirmado isso, que vai ter elementos espaciais, né, vai ter coisas fantásticas, mas a trama vai se passar principalmente na Terra. Outra coisa que falaram que vão ter elementos envolvendo, né, o passado do Hal Jordan, ele pode ser mais experiente aqui, mas eu acho que eles vão falar de alguma coisa ao longo da carreira dele, o que aconteceu no passado dele. E a série promete bastante aí, porque vai ter uma pegada meio True Detective, que são 2 parceiros ali investigando um crime, lembra esse tipo de série. E a outra coisa muito positiva é que nós temos aqui de showrunners, né, roteiristas principais, o Chris Mundy, que é conhecido pelo Ozark, o Damon Lindelof, né, de Lost e Watchmen, e o Tom King, né, o roteirista da DC, que tá em vários projetos aí. Enfim, eu tô com muito hype, tem uma galera meio pé atrás por não ser uma aventura espacial e tudo mais, mas eu acho que nessa série vai ter alguma conexão, vão dar algum indício do que vai ser a trama principal aí desse primeiro capítulo aí do DCU. Esse mistério eu acho que vai envolver isso. Inclusive, já terminaram as gravações, estão tudo aí na pós agora dessa série. Continuando aqui dos projetos com data, né? Aqui todo mundo sabe, né? Então, em junho, dia 26 de junho de 2026, vai ser lançado então o segundo filme DCU, que é o filme da Supergirl, né? Que antes se chamava Supergirl, Woman of Tomorrow, agora só Supergirl. Ela que já apareceu lá no finalzinho do Superman, já deu as caras, já pudemos ver o traje, já pudemos ver a atriz, né? Que agora, em entrevistas recentes, o James Gunn elogiou bastante, né, a Millie Alcock. O filme já terminou as gravações, tá? Já em pós-produção. A Ana Nogueira, que tá envolvida em outros projetos que eu vou falar aqui, ela escreveu, então, esse roteiro e deve ter impressionado muito ali os executivos ali do DC Studios. O roteiro do filme é baseado no quadrinho, né, da Supergirl Mulher do Amanhã, que é muito bom, inclusive do Tom King, né? O filme já teve também um pôster divulgado, né? Acho que vão começar, talvez, final do ano,
já ter algumas prévias, enfim, alguma coisa a mais de Supergirl. E nós temos 2 personagens confirmados além da Supergirl no filme que são da HQ, né, que é a Ruthie, que é uma garotinha que vai estar numa jornada junto com a Supergirl em busca de vingança. Vingança é essa que ela quer fazer no vilão, provavelmente, do filme, que vai ser o Cram. E o outro personagem que tá confirmado, mas que não tava na HQ, né, ela tava originalmente, mas que no final ele acabou não aparecendo, que é o Lobo, então, que vai ser interpretado pelo Jason Momoa, que também pode gerar um hype muito grande para esse filme. Seguindo para outro projeto de 2026 confirmado, nós temos ele, o Quarto Pilar, né? Dia 11 de setembro nos cinemas, o terceiro filme do DCU. Vai ser um filme de origem, então, um filme solo do Cara de Barro. O filme, atualmente, ele já tá sendo rodado. É um filme que, de novo, não tem nenhum dado oficial, mas se estipula que seja de 50 a 60 bilhões, mais ou menos, o orçamento desse filme. E vai ser um filme aqui pegando algumas declarações, né, que vai ter fortes elementos de terror, body horror, né, provavelmente um pouco mais sombrio, com foco mais no psicológico, né, do principal. E como personagem principal nós vamos ter o Cara de Barro aqui, Matt Hagen, que vai ser interpretado pelo Tom Rhys Harris, né, e vai ser aquele Matt Hagen que vai ser uma mistura de vários outros Cara de Barro, as características deles, assim como a gente teve no episódio do Batman série animada, que o roteiro se baseia, né, daquela questão do ator que acaba pegando essa substância, né, sofre um acidente, vai usar uma substância e aí ele acaba virando, né, o Cara de Barro, então uma história trágica e tal. Enfim, é uma grande aposta aqui esse filme, mas vai sair, então tá marcado 11 de setembro do ano que vem vai sair. É aquele filme, uma aposta tipo Coringa, que tem um orçamento baixo, mas tenta investir num filme com uma qualidade muito boa e que vai dar um retorno grande, né? Vamos ver se é isso que vai acontecer, né? Seguindo aqui na cronologia, agora nós vamos para 2027, que nós temos 2 filmes com data confirmada e são 2 pesos pesados. Porque recentemente nós tivemos a confirmação aí que nós vamos ter em 8 de julho de 2027, teremos Homem do Amanhã, a sequência de Superman aí do James Gunn de 2025. Vai ser uma produção que já vai começar ano que vem, já tem mais ou menos uma previsão de começar em abril ou em maio, as gravações já desse Superman ano que vem, e que o roteiro aqui o James Gunn já terminou, já falou que tá pronto aí, agora vai ter umas revisões, talvez, enfim, mas o roteiro já tá pronto para ser filmado. E das poucas coisas que o James Gunn falou, ele já disse que não vai ser simplesmente o Superman 2, né, não é, digamos, uma sequência, que é o que ele quis dizer, não é uma continuação direta do Superman, e que a história vai envolver, então, o Superman e o Lex Luthor tendo que trabalhar juntos. Isso contra uma ameaça muito maior do que os conflitos habituais dele. E aí muita gente estipula que pode ser, né, um Brainiac da vida. Inclusive, James Gunn falou que o Lex Luthor vai ganhar bastante relevância aqui nessa sequência, no Homem de Aço, e essa relação Superman e Lex Luthor vai ser ainda mais aprofundada. E pelas artes que alguns dos atores já confirmados que vão voltar, né, os que fizeram o Lex Luthor, a Lois Lane e o Superman, obviamente, nós vemos o Superman junto com o Lex usando aquela armadura dele, clássica dos quadrinhos. E como ele tá presente em todas essas artes, a gente assume que talvez o Lex possa usar essa armadura aí durante o filme. Enfim, sequência então do Superman confirmada aí pra 2027 já. E aí o outro peso pesado, que aí, esse aí todo mundo já tá aguardando há bastante tempo e tudo mais, teve adiamentos, nós vamos ter finalmente aí o The Batman Parte 2 em 2027. A data que nós temos no momento é dia 1º de outubro. Então, alguns meses só depois da estreia do Superman. Olha só. O filme que era para sair em 2025, depois 26, agora 27, a gente acha que vai ser realmente a data final, porque já tem as gravações confirmadas aí para acontecer em abril. Vai ser parecido com as gravações do Homem de Aço. Então vai ter Superman e Batman sendo filmados ao mesmo tempo. Mas lembrando aqui que The Batman Parte 2 não é DCU, é a saga do crime lá do Matt Reeves, né? Não tem nada a ver. Como a gente já tem essas filmagens, todo mundo confirmando que elas vão acontecer, então eu acho que a gente pode afirmar, assim, que vai sair em 2027 esse filme, vai ser lançado. Inclusive, esse filme vai se passar logo depois, então, que tem aquele encerramento, né, da série do Pinguim. E apesar dos enormes rumores que nós temos até o momento, nós não temos nada exato confirmado em relação a quem que vai ser o vilão. Provavelmente o Matt Reeves ele vai começar a falar um pouco da escalação antes de começar a filmar, como ele fez no primeiro filme, mas até o momento da gravação aqui desse filme, nós não temos ideia nenhuma, os insiders chutaram para tudo que é lado, Duas Caras, Senhor Frio, Silêncio, é um monte de chute que eles estão querendo dar, mas ninguém sabe exatamente, na verdade ninguém leu o roteiro, né, e ninguém sabe o que vai acontecer nesse filme. Mas a gente espera que realmente ele saia, então, em 2027. E, por fim, aqui eu vou trazer o último projeto que tem, então, data confirmada no DC Studios. E eu tô falando aqui da animação dupla dinâmica, né? Dynamic Duo, que foi a data que foi quando esse filme foi anunciado, né? Que, por enquanto, tá como 30 de junho de 2028.
E essa animação, então, vai ser feita pelo Swaybox Studios, né? Que vai ser, então, feita em parceria com a produção, né, do Matt Reeves. Aqui tem Batman, tem Matt Reeves, né? E essa é uma animação que realmente chama muita atenção porque eles falam que vai ter uma animação mista, um híbrido de várias técnicas, que envolve combinação de CGI, stop motion, marionete. Então, assim, é realmente uma animação bem diferenciada e eu realmente entendo por que talvez aí James Gunn quis colocar essa animação, que vai ser um filme tão animado para os cinemas. E é uma animação, então, que vai contar uma história de origem ali, de desenvolvimento, amadurecimento de dois Robins, que nós vamos ter o Dick Grayson, Asa Noturna, junto com o Jason Todd, Capuz Vermelho. Agora a gente não sabe exatamente em que estágios eles vão estar, se vai ser só eles crianças ali nas ruas, enfim. Por essa premissa, muita gente acha que vai ser um filme Elseworld, realmente, não tem nada a ver com DC1, não vai estar conectado. Eu também acho que vai ser isso. Ok, até o momento a gente falou, então, de 6 projetos, então, que estão com data confirmada. Agora a gente vai para a segunda sessão, que são dos projetos que estão confirmados, foram confirmados de alguma forma ali pelo DC Studios, mas que a gente não tem, então, uma data definida, não tem a data marcada para eles saírem. E vamos começar aqui com 2 projetos animados que pertencem ao mesmo universo, que é o Minhas Aventuras com Lanterna Verde, primeira temporada, e o Minhas Aventuras com Superman, terceira temporada. E eu vou começar aqui pela maior novidade, que é esse Minhas Aventuras com Lanterna Verde, que ele foi anunciado, então, em fevereiro desse ano, com outras animações que eu vou citar mais pra frente. E é aquela série animada parecida, pegada parecida com Minhas Aventuras com Superman, que é para um público ali mais jovem, e que se passa, então, no mesmo universo, o mesmo lore dos mesmos personagens do Minhas Aventuras com Superman. Mas aqui vai ser focado, então, na Lanterna Jéssica Cruz. E ela, como é público jovem, obviamente, ela vai estar na escola. E aquela jornada do herói jovem, né? Que ele vai estar ali na escola, vai ter os problemas de jovem dele, até que vem um anel ali da Tropa dos Lanternas, vai convocar a Jéssica, e aí ela vai enfrentar altas confusões. A gente tem, então, essa primeira temporada do Minhas Aventuras com Lanterna confirmada, então, que está em produção, e também a terceira temporada do Minhas Aventuras do Superman, que é o desenho que eu até gosto bastante. Esse desenho foi renovado, então, para essa terceira temporada. A gente não tem tantas informações dela, a mais impactante é que nós vamos ter a chegada lá do Superboy. Teve o visual dele ali, ele tá de jaquetinha. É o melhor visual que pode ter de Superboy, né? Tem informação que alguns episódios já foram gravados, né? Tem alguns episódios já adiantados. E assim, se tiver que ter um chute para essas 2 temporadas aí, eu acho que elas vão para o segundo semestre do ano que vem, de 2026. Mas, como eu falei, não tem nada confirmado. Talvez o Minhas Aventuras com Lanterna seja só em 2027 e a terceira temporada do Minhas Aventuras do Superman em 2026, o final ali. Enfim, eu chuto metade ali, segundo semestre de 2026, começo de 2027 para essas 2 temporadas aí. E agora para os projetos live action, nós temos aqui a série, essa aqui teve bastante rumores e teve um recente agora, porque para mostrar que realmente ela está em desenvolvimento, que é a série então se passando no ECU do Gladiador Dourado. Sim, a série então do viajante do tempo, né, o Michael John Carter, vindo lá do século 25, parece que realmente está acontecendo. Recentemente nós tivemos uma notícia que o David Jenkins, que é o co-criador de Nossa Bandeira é a Morte, ele está escrevendo, então, um episódio piloto para eles gravarem e ver se essa série vai ser aprovada, né? Aquela questão, quando você filma um episódio piloto, não quer dizer que a série vai acontecer, é só para realmente se, ó, tá na direção certa, tá legal, clicou realmente tudo, vamos então dar luz verde para rolar essa série. Se for aprovada toda essa série, o nosso querido David A. Jenkins vai realmente ser o showrunner dessa série. O que a gente sabe, né, que esse projeto ele foi anunciado lá naquele vídeo do James Gunn lá em 2023, ele teve alguns contratempos, né? Antes tinha um showrunner anterior, que era o Danny McBride, mas acabou não rolando, então teve esse contratempo. E a outra questão também interessante, que é em relação a quem vai fazer o Gladiador Dourado, que muitos rumores aí, várias fontes, inclusive muito seguras, estavam apontando que o ator, o Kumail Nanjiani, né, que fez inclusive o Eternos, ele é um dos Eternos, ele estava escalado para ser o Gladiador Dourado, mas isso ainda não é oficialmente confirmado. E continuando aqui com séries animadas, nós temos uma que talvez alguns de vocês tenham esquecido que foi anunciada, que é uma série animada do Besouro Azul. Esse desenho ele primeiro foi mencionado aqui, tô até pegando as informações, foi lá em 2024, tem uma estreia prevista para ano que vem, 2026, mas o que a gente tem em questão de produção é muito pouco. A gente só sabe que alguns dos atores principais que teve do Besouro Azul, como o Xolo Mariduenha, talvez a Bruna Marquezine duble a mesma personagem, enfim, a gente sabe que esses atores vão voltar. E também que o diretor do Besouro Azul e também o roteirista do filme
eles estão como produtores executivos dessa série animada. Agora, se essa série animada, qual que vai ser o público dela? Esse já se passa aqui no DCU, ele continua as histórias do primeiro filme, é antes do primeiro filme, mas como o Besouro Azul, James Gunn já falou, o personagem dele tá no DCU e talvez apareça, sei lá, vai aparecer em Pacificador, não se sabe, eu acho que talvez essa série vai rolar. Enfim, vamos ver. Agora, outra série animada aqui, que talvez muitos de vocês já tenham esquecido também, mas a gente comentou aqui, e essa acho que vai sair mesmo, é uma série animada, então, do Senhor Milagre, que é baseada na HQ do Tom King, né, que é o Senhor Milagre também. Essa série foi anunciada que estava em produção pelo DC Studios agora, dia 12 de junho desse ano, e vai ser uma série animada, então, adaptando aquelas 12 edições de uma HQ que é muito respeitada, né, em crítica, né, uma das melhores HQs do Tom King, pra mim. Eu já li essa HQ, é sensacional. E como é uma história fechadinha, com certeza uma história Elseworld, não tem nada a ver com DCU, mas que vale muito a pena realmente essa história ser contada. Muita gente talvez não vai atrás da HQ do Senhor Milagre. É uma baita história, uma história realmente de família, de criação, né, que é o Senhor Milagre e a Grande Barda, criando o filho deles, e tem a ver com o Quarto Mundo também, tem várias passagens bem maneiras. É uma série animada que realmente eu tô bem ansioso pra ver. Mas, como eu falei ali, sem data de estreia, né? Só realmente falaram que, ó, vamos adaptar o Senhor Milagre para uma série. Eu chutaria que seria que ser 2027, 2028, talvez, para essa série. Outro projeto animado aqui, ó, que é só animação, ó. As animações estão com tudo aqui, mas quase nenhuma sem data. Mas vamos lá. Nós temos também segunda temporada de Creature Commando, né? Comando das Criaturas, que foi confirmada aí essa segunda temporada. Ela foi anunciada que tinha sido renovada em dezembro do ano passado, quando tava rolando, né, os episódios do Creature Commandos. Só que agora vai ter uma diferença porque o James Gunn não vai estar de roteiros ali, tá? Vai ter uma sala de roteirista para essa segunda temporada, então o James Gunn não vai estar tão envolvido. Até porque quando ele fez o Creature Commandos, né, ele tava com tempo ali, podia fazer, mas agora o cara tá de chefão da DC, não vai dar. A única grande novidade, fora então isso, né, realmente o James Gunn não vai estar escrevendo essa segunda temporada, é que ela vai introduzir, então, novos membros, né? Porque, pra quem viu o Comando das Criaturas, vão ter que repor alguns membros, né? Sem dar muitos spoilers. Segunda temporada, então, de Comando das Criaturas. Essa aqui é difícil de falar, talvez 2027, ou final de 2026. Por aí, 2027. Acho que sai em 2027 essa segunda temporada. E agora, para encerrar as séries animadas que eu tô citando aqui, nós vamos ter duas séries que foram anunciadas junto lá com Minhas Aventuras. Teve essas duas aqui, que é uma série animada da Estelar, e a outra que se chama Super Powers. E essas duas, a Estelar e Super Powers, pelo que falaram, que é o público ainda mais jovem. Eu acho que é uma coisa mais criança ali. E até por isso vão ser séries Elseworld, né? Não vão ter nada a ver com DCU, né? A série da Estelar, eles falaram que vai ser ela no planeta dela lá, meio que uma história de origem pra Estelar, né? Nos costumes lá do planeta dela, e depois ela vindo parar aqui na Terra. Mas eu acho que, pelo que falaram, toda a série animada vai ser ela no planeta alienígena dela. E os Superpowers vão ser alguns heróis da DC ali, como aqui o Homem-Borracha, a Terra, alguns Lanternas Verdes. Eles tudo numa escolinha ali aprendendo sob a supervisão do Caçador de Marte, que vai ser o diretor da escola. Então, coisa assim bem para crianças mesmo, vão ser duas séries animadas aqui que foram anunciadas, mas que não tinham data. Mas é bom citar aqui. Outra grande produção aí que deu o que falar, que na Batcaverna a gente comentou bastante, que não tá com data de lançamento, é o nosso querido filme do Sargento Rock, que olha, esse filme, que era um filme então que se passava no DCU, e o personagem principal era o nosso querido Sargento Rock. E é um filme que realmente ele quase aconteceu, ele quase começou as gravações, ele é para ser lançado para 2027, enfim. Só que ele teve muitos contratempos, principalmente em relação ao seu diretor, que ia ser o premiadíssimo e cultuado diretor Luca Guadagnino, ia dirigir esse filme, só que por questões de agenda, acho que isso é um chute, tá? Por questão de agenda, mas ele não tá mais para dirigir esse filme. E o James Gunn falou, a princípio, muitos sites falaram que esse filme ele estava cancelado, mas o status atual é que esse filme tá em pausa. Então, muita gente fala que tá cancelado, mas não. O James Gunn falou que tá em pausa esse filme. Talvez ele ia acontecer, então, para 2027, mas o roteiro tá escrito, ele quase entrou em pré-produção, teve o Daniel Craig cotado para ser o Sargento Rock, teve também o Colin Farrell, fez o Pinguim ali, só que como The Batman não é DCU, né, obviamente ele poderia fazer aqui, ia ser, então, um drama de Segunda Guerra, né, pé no chão do Sargento Rock, orçamento baixo, provavelmente, mas não sei como é que ia se conectar com a grande trama aí do capítulo 1 do DCU, sabe? Seguindo aqui para outro projeto de filme pro DCU, que antes era um grande rumor, nada era confirmado a respeito desse filme, um grande filme de equipe, que era o filme dos Jovens Titãs, que foi recentemente confirmado, então, pelo James Gunn, que tá acontecendo sim, tá em desenvolvimento no DCU. E essa declaração veio, na verdade, dele falando de um outro filme, que eu vou comentar em seguida,
que é o filme solo aí da Mulher Maravilha pro DCU, que está sendo escrito pela Ana Nogueira. Ana Nogueira que escreveu o filme de Supergirl, mas o que tem a ver essa questão de Mulher Maravilha, Ana Nogueira com os Jovens Titãs? Isso porque é Ana Nogueira também que está escrevendo o filme dos Jovens Titãs. Na verdade, tava, porque então esse filme ele tá em fase só de roteiro, então o James Gunn, nessa declaração, quando ele confirmou que a Ana Nogueira estava escrevendo os Jovens Titãs, ele só falou que o roteiro não foi finalizado. A Ana Nogueira estava fazendo esse roteiro dos Jovens Titãs, quando então o James Gunn foi lá e falou, ó, quero atenção, na verdade, no roteiro da Mulher Maravilha. Ela foi lá, largou então os Jovens Titãs e focou então em Mulher Maravilha. Há quanto tempo? Não se sabe, mas a gente sabe que foi isso que aconteceu. Então, sobre o filme do Jovens Titãs, a gente sabe que tá em desenvolvimento, só que ele não tá ainda na lista de prioridade, né? Ele foi movido aí, foi deixado para trás para Mulher Maravilha ser priorizado. Isso eu concordo. Então, talvez depois então de ser finalizado o roteiro da Mulher Maravilha, a Ana Nogueira volte a fazer os Jovens Titãs e aí esse filme ganha então mais corpo, né? Ganha uma pré-produção que provavelmente vai ser para 2028, 2029 esse filme de equipe. E bem, seguindo para o próximo projeto que eu já falei agora há pouco, então, que é o filme solo da Mulher Maravilha, então, que se passa no DCU. O James Gunn, então, confirmou que a Ana Nogueira tá nesse processo de finalização do roteiro, então a gente não sabe exatamente se o roteiro já foi finalizado ou não. Então, como tá nesse estágio, a gente não tem nem questão de casting também da quem vai ser a próxima Mulher Maravilha. Já que ele mesmo falou que vai escalar a personagem baseado no que a gente tem de história ali do roteiro, o que eles vão precisar da atriz, né? A única coisa que a gente tem em questão de dica do que vai ser esse filme da Mulher Maravilha é só que o James Gunn ele já confirmou que vai ser algo bem diferente do que a gente teve da Mulher Maravilha anterior, da Gal Gadot lá no DCU. Aí ele quer dizer, talvez na questão da personalidade, vai ser uma Mulher Maravilha mais guerreira, assim, diferente pouco do que teve da Gal Gadot, ou vai ser principalmente a questão da origem, que é meio polêmica lá, que ela veio de Zeus, e aqui vai ser aquela origem mais clássica lá do barro e tal, esculpida pela Hipólita. Não sabemos exatamente, a gente sabe que realmente agora é uma grande prioridade esse filme da Mulher Maravilha, e por isso nós podemos chutar talvez uma data lá para 2028 ou 2029, porque esse filme realmente vai ser uma grande prioridade. Esse filme e o próximo que eu vou falar em seguida agora. Isso porque eu tô falando aqui de Batman Bravos e Destemidos, o filme do Batman do DCU, que não é o Robert Pattinson. Sim, esse filme aqui, um dos grandes alvos de críticas da Batcaverna, assim, em relação ao planejamento do DCU, esse filme realmente está levando tanto tempo assim. Mas, como eu falei, então, ali do James Gunn, esse filme, ele tá como prioridade junto, então, com o filme solo da Mulher Maravilha. Com certeza, esse filme, então, que vai apresentar o novo Batman do DCU junto com o filho dele, o Robin, eles vão pegar bem aquela fase do Grant Morrison, onde o Batman tem que aprender a lidar com esse filho dele criado pela Liga dos Assassinos. Esse filme, ele com certeza teve muitos percalços aí ao longo da produção aí para começar a ser feito. Até porque a gente teve uma dica, né, que o James Gunn, quando comentou sobre esse filme agora recentemente, em fevereiro aqui desse ano, ele falou que um novo roteirista foi contratado, ou seja, teve um ou dois, a gente não sabe quantos anteriores, ou seja, esse projeto provavelmente já teve talvez algumas versões de roteiro, mas não estava agradando. E o James Gunn falou então que está pessoalmente envolvido com esse outro roteirista, e vamos ver se realmente vai sair, né, porque em 2027 a gente vai ter The Batman Parte 2. Se as coisas correrem muito bem aí, daqui a pouco a gente pode ter um filme do Batman e da Mulher Maravilha em 2028, ou no mais tardar esse filme do Batman em 2029. Nós não temos absolutamente nada então de casting, de novo, porque a gente não deve ter um roteiro finalizado, então eles não sabem que tipo de ator eles devem procurar para ser o Batman ou o Damian. E também a outra coisa muito polêmica é quem vai ser o diretor do filme, que lá atrás, na época do Flash, foi anunciado que o Andy Muschietti, então o diretor do The Flash, ia ser o diretor agora de Batman Brave the Bold. Mas desde lá, cara, é impressionante as vezes que o James Gunn não menciona o Andy Muschietti. Teve algumas declarações do Andy falando sobre o filme, que ele tá esperando o roteiro. Então, quando vê, ele não foi mencionado, não teve nenhumas conversas do James Gunn com ele, porque o roteiro não estava ficando pronto. Então, quando o roteiro ficar pronto, talvez ele seja mais mencionado no projeto ou não, ou eles vão trocar. Enfim, por enquanto, oficialmente, quem nós temos na direção é o Andy Muschietti. Então, pessoal, esses foram então os projetos que a gente sabe que estão em desenvolvimento pelo DC Studios, né? Estão confirmado, mas que a gente não tem ainda data de lançamento. E agora a gente vai aqui para mencionar alguns projetos que estão naquela fase que eu quis dizer que uma fase limbo. E bom, nesse limbo aqui, os projetos que eu coloquei, tá? Monstro do Pântano, projeto que foi anunciado lá no vídeo do James Gunn. A gente não sabe quase nada, a gente não sabe se está em desenvolvimento. A única coisa que a gente sabe é que o James Gunn comenta que o James Mangold, que é o diretor e talvez queira ser o roteirista do filme, eles estão esperando a agenda do James Mangold, então a gente nem sabe se está rolando alguma coisa. Então, é um projeto que talvez venha ou não acontecer. Realmente, ele está num limbo total. A gente tem o famoso The Authority, que é um projeto que muitos aqui especulam que é o projeto cancelado,
que o James Gunn, numa entrevista, falou que é um projeto que não foi pra frente, e até hoje a gente não tem essa confirmação, mas pelo que o James Gunn fala do Authority, diz que é um projeto que não avançou do jeito que ele queria. E até numa entrevista na Comic Con, né, ele meio que tratou como piada que esse filme talvez não tá mais acontecendo ou não. Talvez esse seja um projeto que não venha acontecer, ele vire outra coisa, algum outro tipo de projeto. Teve uma vez um rumor falando que talvez o filme da Autoridade ia virar um filme de animação, mas isso se perdeu, nunca se foi confirmado. Então é um projeto que tá assim, ó, total no limbo, tá perdido aqui. Eu chutaria que desses projetos cancelados, eu acho que o Authority é o que mais tá pendendo para que seja esse projeto cancelado, tá? Em seguida, nós vamos para a série da Waller, outro projeto que tava lá no vídeo de James Gunn de 2023. Esse aqui, ele tá um pouco mais vivo que os outros, porque teve uma entrevista recente aqui do James Gunn falando que essa série tá em desenvolvimento, mas tá avançando mais lentamente do que outros projetos. E diz que tem uma equipe que tá trabalhando para ver o que vai acontecer com essa série. Não tem ainda uma base para fazer um episódio piloto, então realmente é uma série que tá demorando para acontecer. Tá viva, pelo menos. E aqui a gente vai, cara, é impressionante, assim como vários dos projetos lá de 2023, tem alguns que realmente estão no limbo total, que é a série do Paradise Lost, Paraíso Perdido, que era a série, então, do DCU, que conta lá uma história de uma guerra civil entre as Amazonas, lá na Ilha Paraíso. É uma série que o James Gunn, ele já confirmou que ela ainda tá em andamento, mas, de novo, assim como a Waller, que é uma série também pro DCU, ela é uma série que tá avançando lentamente. Essa série não tá avançando tanto quanto eu queria, tava meio que estão deixando para trás, mas essa aqui é outra série que realmente tá parada, tá no limbo, não se sabe o que vai acontecer com esse projeto, sabe? E bem, esse é o parêntese das séries que são confirmadas pelo DC Studios, mas estão em completo abandono, sabe? Tá nesse limbo aí que a gente não sabe o que vai acontecer com elas. E agora a gente vai para uma listinha rápida também, que são de rumores, então projetos que não são confirmados oficialmente pelo DC Studios, mas que têm boas fontes, que já acertaram outras vezes e que talvez eles venham a acontecer ou não. E o primeiro é de uma série animada que eu duvido que você lembre que teve essa notícia aqui, que é uma série do Deadman. Sim, uma série animada do Deadman, que a princípio é para se passar no DCU. Foi uma notícia que foi divulgada aí pelo Nexus Point News, que é o antigo DCU Leaks, que a maioria das fontes que nós vamos colocar aqui desses projetos vem deles, porque realmente eles acertam bastante, são bem confiáveis. Mas essa série animada, na verdade, ela não avançou muito. Isso é uma notícia de 2024 e era uma série animada que tava para receber sinal verde e é isso, sabe? Então a gente não sabe se internamente ela acabou sendo já cancelada ou não. Mas talvez venha acontecer. Em seguida aqui nós temos um rumor de filme, então, para o DCU, do Bane Exterminador. Esse aqui vocês lembram, né? Foi de uma notícia, então, do The Hollywood Reporter aqui, que falou em setembro lá de 2024. Eles falaram que o DC Studios, então, estava desenvolvendo, então, um filme que ia focar, então, no Exterminador e no Bane, e não deu muitos detalhes adicionais. Só comentaram que o roteiro, então, é do Matthew Orton, né? Que recentemente fez o duvidoso Capitão América Admirável Mundo Novo. E de acordo com essa matéria, então, o filme, ele estava naqueles estágios bem iniciais de desenvolvimento. Talvez o que tenha sido apresentado era só essa ideia de roteiro, talvez tenha avançado, talvez ou não, talvez vire algum outro projeto, mas desde então essa notícia de 2024 ficou esse completo silêncio, não tivemos mais nenhuma novidade a mais. Mas o que vocês achariam então de um filme solo ou um filme então Bane e Exterminador juntos? Porque ainda mais bizarro que isso é de uma notícia então de agosto de 2024, que era então um filme do Homem Borracha que seria dirigido pelo diretor aí, grande cult aí, que é o diretor do Darren Aronofsky, que fez Cisne Negro, A Baleia, recentemente. Enfim, 2024 realmente teve muitas notícias de projetos aí em fase de desenvolvimento. Estaria sendo aprovado vários projetos aí pro DCU, né? Mas enfim, o nome do Darren Aronofsky, ele estava sendo cotado só, né? Considerado para a direção desse projeto que ia seguir uma linha meio então do Cara de Barro, né, do Sargento Rock, esses filmes mais baixo orçamento, e que você iria para algo mais arte, né, aquele cinema para premiações e tal. Mas desde então, 2024, né, nós não tivemos muitas novidades, até o Darren Aronofsky, ele se envolveu em outros projetos, talvez ainda esteja na pauta dele ou não, mas esse filme nunca foi oficialmente confirmado, talvez venha acontecer mais pra frente, mas que realmente seria um filme do Homem Borracha, dirigido por Aronofsky, é algo bem diferenciado. E quer mais projetos diferenciados do DC Studios? Bom, não dá pra esquecer do grande rumor que nós temos, né, do filme coreano da Caçadora. Esse rumor veio, então, do Nexus Point News em 2023 de que ia ter, então, um filme solo da Caçadora que seria todo feito por uma equipe coreana, o diretor coreano. Eles até citaram, né, um nome específico aqui que eu não vou saber falar, né, que tá vendo, o Jung Byung-gil, não sei pronunciar, mas fez um filme chamado, então, A Vilã, que tem boas cenas de ação, inclusive.
O rumor desse filme até ele deu uma escalada quando falaram que a atriz, né, que fez Amantes nos filmes lá do James Gunn no Guardiões da Galáxia, a Pom Klementieff, ela estaria sendo cotada então para fazer o papel da Helena Bertinelli, que seria então a versão dessa caçadora do filme, que seria metade coreana, metade italiana. Enfim, esse projeto nunca foi negado então pelo DC Studios e como ele tem tanta informação concreta, é difícil não acreditar que talvez esse projeto ele não tenha tido algum estágio inicial e tal. Teve uma certa sondagem para ele ser feito ou não, mas até o momento, né, acabou não sendo confirmado. Mas esse filme, ele pode estar sendo linkado, então, com outro rumor, que eu vou linkar esse filme, então, da Caçadora Coreano, que foi um outro rumor agora que veio de uma própria declaração do James Gunn, em julho desse ano, quando ele estava promovendo o Superman, onde ele disse que o DC Studios, então, está explorando coisas, né, do seu universo, né, com projetos internacionais, seja filmes e séries, sendo feitos, então, em países diferentes. E aí que a gente pode linkar, por exemplo, ele falou de projetos na Coreia, Japão e até no Brasil. Então, quando ele citou a Coreia, ele pode estar querendo falar, então, de um filme ou uma série, quando vê, né? O rumor dizia um filme, mas quando vê pode acabar sendo uma série da Caçadora. E dentro desse rumor, então, dos projetos internacionais, a gente pode especular vários outros projetos que podem vir a acontecer, né? Então, não surpreendam quando daqui a pouco acontecer alguma série, uma animação, por exemplo, da Fogo no Brasil. Isso pode vir a acontecer, então, com esses projetos internacionais que o James Gunn falou. Mas, por enquanto, por exemplo, esse projeto, então, da Caçadora, ele ainda não está oficialmente confirmado. E agora que eu vou para os dois últimos projetos aí dentro desses rumores, que esse aqui talvez é o rumor mais antigo, que é de junho de 2023, que o nosso DCU Leaks ali, que depois virou o Nexus Point News, eles divulgaram que ia rolar, então, uma série no DCU sobre os vilões do Flash. O que é bem curioso, porque o James Gunn já falou que o Flash ele vai ficar um tempo fora do DCU, então fazer uma série de vilões aí do Flash realmente é complicado. Mas como isso aqui é lá de 2023, com certeza era algum projeto que teve algum rascunho, algum roteiro, assim, uma ideia para ser feita, e depois foi descartado, sabe? Virou outra coisa. No caso, essa ideia dos vilões aqui do Flash pode ter uma relação, então, com o último projeto, que é um rumor, não foi confirmado ainda, mas é de uma série que foi recentemente, então, citada que pode vir a acontecer dentro do DCU. Que é, então, a série do Jimmy Olsen antológica, né? Que, obviamente, se passa no DCU. Agora, em julho de 2025, o site Super Hero Hype, ele publicou, então, um artigo falando que o Jimmy Olsen, então, que apareceu ali no filme do Superman, ele ia ter essa série, então, que ia ser ambientada, então, no Planeta Diário, e nós teríamos, então, em cada episódio um foco num vilão diferente do DCU. E, no caso, quis fazer o link com essa série dos vilões do Flash, é que, por exemplo, falaram que o Gorilla Grodd vai estar nessa série. Então eu acho que talvez ela acabou virando algo, sabe? Pegaram essa ideia, poxa, nós tínhamos uma ideia lá de uma série de vilões do Flash, quem sabe acaba virando isso aqui, sabe? Então eles pegaram esse personagem que apareceu no Superman e eles vão poder desenvolver alguns vilões do DCU, né? Então seria uma introdução desses grandes vilões que nós temos, não sabemos quais vilões, só foi citado o Gorilla Grodd, do DCU. E o Jimmy Olsen provavelmente apresentando ali esse programa falando dos vilões. Enfim, galera, foi muitos projetos aqui que eu comentei, tá? Essa parte aqui foi dos rumores, nada confirmado então, mas eu pude passar então por todo tipo de projeto, né? Projeto confirmado, com data, sem data, projeto que talvez não aconteça e agora que foi nos rumores também. Agora eu quero saber de vocês o que vocês estão mais esperançosos. Que projeto vocês querem que saia ou que talvez não saia. Deixa aqui nos comentários. E galera, vocês já sabem, né? Se inscreva aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as novidades aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro aqui no YouTube. Tem várias recompensas extras bem legais, como lives exclusivas com sorteios e também grupo no WhatsApp com a gente. Até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.